Obrigado, presidente. Eu não poderia me furtar, enquanto recifense brasileiro, de vir a essa tribuna para discutir esse projeto. Basicamente, é um projeto que quer dar a medalha, uma medalha que eu acho muito importante, que é uma honraria desta casa, a maior dela, que é a medalha da Casa José Mariano, ao ministro do STF que deu aquele tapinha nas costas de Lula após a eleição dele, dizendo: missão dada é missão cumprida. E eu vou logo fazer aqui um cancelamento de mimimi possível. Podia ser na de Lula, na de Bolsonaro, na de quem fosse. Eu defendo uma justiça que seja imparcial, senão não é justiça. E a Corte Suprema desse país virou um palanque de militância de um lado só. E eu queria chamar a atenção dos vereadores que nós temos muitos heróis recifenses que merecem receber essa medalha. Muitos. Tem muitos recifenses que estão aí, lutando no trânsito, lutando para sobreviver. É muito bonito quando sobe aqui, às vezes, um vereador falando da classe e tal, aquela coisa. Agora mesmo se falou dos carroceiros. Esses mereciam medalhas, às vezes. Mas um ministro de STF, e aí eu tenho que trazer isso à baila, que dá uma tapinha nas costas de um descondenado, dizendo missão dada é missão cumprida, em qualquer canto do mundo que se desse vergonha na cara, era ele que estava preso. Porque deveria ser inadmissível que um componente da justiça desse tapinha nas costas de quem fosse, e dizendo missão dada é missão cumprida, que é a única missão que ele deveria ter com a justiça. Então eu não vou, nem preciso me alongar, e nem vou me alongar muito, mas é óbvio que isso vai passar. É esse cara que está recebendo a maior comenda e a maior homenagem da Câmara de Vereadores do Recife. Um cara que deu tapinha nas costas de um descondenado, dizendo missão dada é missão cumprida. Eu ouço a parte do vereador Gilson Machado Filho. Primeiramente, agradecer a parte, e a gente tem que refletir muito o momento que a gente está vivendo no nosso país. Essa medalha, a maior honraria da Casa José Mariano, está sendo dada para um ministro que na época foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E logo após a eleição, o senhor Benedito Gonçalves chegou ao ministro Alexandre de Moraes, no dia da diplomação de Lula como presidente da República, se abaixou no ouvido dele e disse: missão dada é missão cumprida. Qual a missão? Eleger Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Não é à toa que o Brasil vive hoje o maior caos de sua democracia. Não é à toa que até os Estados Unidos entrou no jogo agora. A gente está vendo o quê? O Brasil se curvar para a China, nossas terras sendo vendidas, e a gente hoje está colocando a nossa população em risco por causa de ideologia política. Então, até que ponto nosso povo vai ter que sofrer por causa de ideologia política? Então, já deixo aqui meu voto contrário a um título, a um cidadão como esse, que jamais pensou no povo do Brasil, mas sim em se manter lá no poder. Muito obrigado. Agradeço ao parte, vereador Gilson. Inclusive, até falei da medalha, mas é o título, né? Deixa eu passar aqui o aparte ao vereador Luiz Eustáquio.
Vereador Eduardo Moura, primeiro, eu sei da sua posição de não querer que se dê medalha. Você, pessoalmente, não é favorável que se dê títulos dessa casa para quem não é do nosso Estado. Eu conheço bem essa sua posição. Eu fico me perguntando da sua fala e da fala do vereador Gilson Machado aqui, também na tribuna de aparte, por que missão dada é missão cumprida? Quer dizer o quê? Foi dito, quer dizer o quê? Missão dada é missão cumprida. Você é ministro do Tribunal Superior, eu sou Tribunal Eleitoral. Nós estávamos com algo muito, naquele período, sendo discutido. A legitimidade da eleição estava em jogo naquele período, porque alguns diziam que a eleição tinha que ser manual, não poderia ser eletrônica, do contrário, ela era fraudada. Só que era isso que se dizia. Então, o que quer dizer missão dada e a missão cumprida? Para mim, a missão cumprida, a eleição sendo feita de forma correta, sendo feita de forma objetiva, diante de toda a nação. Para mim, isso é missão cumprida. E não está errado. Porque a regra do jogo eleitoral do Brasil, há muitos anos, a mesma que eu me elegi, e que você se elegeu, e que todos os presidentes se elegeram nos últimos anos, sempre foi a urna eletrônica. E aí, quando eu trato isso, quando eu trato de tribunal para tribunal, quando eu falo de posse, eu pergunto, o que quer dizer missão dada é missão cumprida? Eu posso dizer para você que realmente, para mim, o que eu esperava da justiça eleitoral era que a regra do jogo eleitoral fosse respeitada. E que as pessoas que fossem eleitas fossem diplomadas, assim como eu também fui. Então, é missão cumprida, sim. Eu acho que é isso que eu espero da justiça eleitoral, toda vez que a gente puder ir às urnas e ganhar uma eleição. É nesse sentido, entendeu? Vereador, sobre a questão de democracia e de país estar se metendo aqui no nosso país, porque a democracia, na verdade, os antidemocráticos estão querendo acabar com o nosso país, estão querendo até trazer país de fora para interferir no Brasil. É isso que eu tenho que dizer, mas isso não tem a ver com você, não. Você sabe disso. Sua fala. Agradeço a sua parte, vereador Luiz Eustáquio. E acataria totalmente se a conversa fosse de um ministro para o outro. O problema é que a conversa, neste caso aí, foi de um ministro com um presidenciável. Então, assim, é como se eu fosse o juiz de uma causa que envolvesse duas pessoas, aí uma pessoa ganhou a causa, eu chegasse para ela e disse assim, ó, missão dada, missão cumprida. Então, foi esse o contexto daquela coisa. E essa imagem aqui, né, que ele leva o tapinha no rosto aqui, foi ele falando com o acabado de ser eleito, recém-eleito, hoje presidente do país, e que é inevitável a gente lembrar disso. O país vive hoje o maior êxodo, inclusive, êxodo de brasileiros para o exterior está sendo agora. Acabou de sair um estudo aí, é só pegar aí as notícias. Inclusive, o maior êxodo de milionários saindo do país, que é quem emprega as pessoas. Eu queria passar uma parte ao vereador Aleph Collins. Boa tarde, vereador. Vou ser bem sucinto aqui, mas realmente mostra grande estranheza, né? Desde que acompanhei esse vídeo, também pude ver. E nós vermos, como foi dito aqui, um senhor que é ministro do TCE, do Tribunal Superior Eleitoral, também um dos ministros lá do STJ, estava no biênio 21-23, ao qual pôde estar ali como um dos corregedores na eleição de 2022. E é como falou, gera essa estranheza porque a gente não vê partir de um ministro para outro, mas sim de um ministro para o presidente que acabou de ser eleito. Então, quando a gente vê aquele vídeo ali, a gente vê realmente que a justiça, que deveria ser imparcial,
se mostra ali cada vez mais parcial, e a gente vê ele falando, missão dada é missão cumprida. Então, aquele vídeo ali, para quem é brasileiro de verdade, para quem carrega o Brasil no peito, e vê cenas como essa, de diversas irregularidades que a gente viu também na eleição de 2022, que causaram diversas estranhezas para todos nós, em diversos momentos, desde o momento que o pessoal foi votar, os eleitores saíram de casa para poder votar, e a gente vê um vídeo daquele ali que nos deixa bastante entristecidos com o futuro do Brasil. E além disso, vê também que pouco tempo depois de toda essa aproximação entre o ministro Benedito com o presidente Lula, nós vemos ele sendo um dos que votaram para que o presidente Bolsonaro se tornasse inelegível. Então mostra, mais uma vez, quem são os ministros que votam no Brasil, mostrando a imparcialidade deles e mostrando que o Brasil tem sim que ter ministros que sejam imparciais no seu voto. Então o ministro que acabou de abraçar o Lula, acabou de falar assim, ó, missão dada, missão cumprida, vai ser o ministro que vai votar ou não a inegibilidade de um presidente que não cometeu crime algum. E hoje, infelizmente, está inelegível. Então isso mostra realmente uma clara estranheza para nós, que também somos, além de parlamentares aqui, mas também eleitores, que queremos um futuro bom para o nosso Brasil, e gera realmente um entristecimento no nosso coração. Então, fico aqui também, já vim aqui já para poder adiantar meu voto, que será negativo, infelizmente, a esse título, que eu também concordo com o senhor, deveria ser entregue a pessoas que fizeram a diferença para o Recife. Infelizmente, no caso do senhor ministro, eu não vejo. Agradeço sua parte, vereador Aleph Collor, e só para terminar, deixando claro, né, em nenhum momento aqui se questionou urna eletrônica, se questionou a eleição. Não sou um cara que acho que fanatismo, nem para um lado nem para o outro, faz a gente andar para frente. Eu discordo de todos os fanatismos, de um lado e de outro. Eu acho que a gente tem que se ater aos fatos e pensar no que é melhor para o país. Eu não acho que é melhor para o país eu ter representantes da justiça dando tapinhas em um lado ou outro, interessado, dizendo missão dada é missão cumprida. E só estou trazendo esse ponto aqui porque está se trazendo uma pessoa de fora para receber um título em Recife, que não me recordo de ter pisado no Recife, não me recordo de ter pisado no Recife, não me recordo de qualquer feito em prol da cidade do Recife, e não me recordo de nada que justifique esse título, que, repito, as comendas dessa casa, eu considero essa casa muito importante. Eu considero a minha função hoje extremamente importante. Eu tenho muito orgulho do que eu faço aqui. E acho que as comendas dessa casa são importantíssimas. Para mim, dar uma comenda para um cara desse não deveria ser o que essa casa deveria fazer. Obrigado, presidente.